Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água. Tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. A igreja vai pedir conselho. Eu vou buscar conselhos nos braços. Sua glória, prazer pensar. Eu sou tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que
que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos em misericórdia. Cante tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Eu sei, e eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos em misericórdia. Sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais. Você pode dizer isso mais uma vez, amém? É a tua forte mão guarda os mesmo sem te ver. Nós pertencemos ao Senhor. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, amor sem fim. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos fazer mais uma leitura bíblica. Logo em seguida, vamos continuar louvando ao Senhor. Leitura bíblica, Hebreus capítulo 7, versículos 22, aí em seguida 25, 26 e 27. Hebreus capítulo 7, versículo 22, em seguida o 25, 26 e 27. Eu vou ler um versículo e a igreja lê o seguinte: 22, 25, 26 e 27. Diz assim: Jesus tornou-se, por isso mesmo, o garantidor de uma aliança superior. 25. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus.
Amém. Vamos ter agora um momento de oração. Nós vamos orar por perdão dos pecados. Pecados que todos nós temos. Não tem uma pessoa que possa dizer que não tem pecado, assim como a palavra do Senhor nos ensina. Mas o Senhor nos conforta ao, na sua palavra, dizer que se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Vamos fazer essa oração agora com o Douglas. Curve sua cabeça, fale com o Senhor, peça perdão pelos seus pecados. Amém? Jesus, nesse momento nós entramos na Tua presença, Pai, pedindo a Ti misericórdia. Misericórdia por quem somos, pelo que fazemos, Deus. No decorrer da semana já fizemos muitas coisas que não Te agradaram. Que o Senhor ficou triste conosco. Que nós possamos pensar nas nossas vidas, o que temos feito, o que vemos, o que ouvimos, com quem andamos, que a gente possa refletir, Senhor, aonde estamos errando. Que todos os nossos pecados de estimação, Pai, nós vamos cuidar para termos uma vida em santidade e eliminarmos tudo isso, Pai. Muitas vezes nós não deixamos o pecado porque nós amamos, de fato, o pecado, Senhor. Mas que a gente olhe para Ti e olhe para a cruz, que acabamos de cantar aqui, a Tua cruz nos limpa. E a Tua cruz é suficiente, Pai, para nos perdoar. Nos dá um coração limpo, Jesus, assim como Davi pede. Davi pede no Salmo 51, que renove, Senhor, o espírito dele, Pai. E que o Senhor não tire dele o Teu espírito. E que assim o Senhor faça conosco também quando pecarmos. O Senhor nos alerte, o Senhor nos repreenda, mas não se afaste de nós, Senhor. Nos ajude na caminhada. Nós precisamos de Ti. O mundo ao nosso redor está cheio de pecado. O mundo jaz do maligno, mas que nós possamos estar intactos cada dia mais, Senhor. Que possamos Te buscar, Senhor. Possamos viver uma vida em santidade. Cada dia mais parecidos contigo, Senhor. Nós vamos ter debilidades, vamos ter defeitos, vamos ter falhas, sim, Senhor, vamos ter. Mas que a gente Te busque, que uma verdadeira marca de quem é um filho Teu é que nós não ficamos no pecado. Nós iremos, Senhor, buscar a santidade para melhorar. É isso que nós pedimos, Jesus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa pelo que fizemos, pelo que estamos fazendo, Senhor. Se estamos aqui no meio do culto e estamos pecando em algo, que o Senhor nos confronte, Pai, por meio da Tua palavra. E que o Senhor também nos perdoe os pecados também futuros que nós venhamos a cometer, talvez hoje, talvez amanhã. Que o Senhor nos perdoe, Deus. É isso que nós oramos e pedimos misericórdia a Ti. Em nome de Cristo, amém. Amém, meus irmãos. Agora vamos para a mensagem musical. Essa mensagem ela tem como título Me Ensina a Ser Santo. Eu vi mais como uma oração. Então, que os irmãos possam meditar nela como uma oração, que é um desejo de ser santo, de ter o caráter de Deus, de estar limpo diante de Deus. Amém. Que os meus olhos possam Te ver, meus ouvidos saber Te ouvir, que meu falar seja agradável a Ti, meu pensamento sempre Te encontrar. Põe o Teu caráter em mim, tira tudo que não é Teu, porque sem fé não posso Te agradar, sem santidade não há como Te ver. Lave as minhas mãos,
que os meus olhos possam te ver, meus ouvidos saber te ouvir, que meu falar seja agradável a ti, meu pensamento sempre te encontrar. Põe o teu caráter em mim, tira tudo que não é teu, porque sem fé não posso te agradar, sem santidade não há como te ver. Lave as minhas mãos, limpe o meu coração, quero ver tua face resplandecer, mostra-me tua glória, quero te ver, me ensina a ser santo como tu, desejo ser puro no meu viver, meu corpo é santuário, a tua habitação, não vou entristecer seu coração. Amém. Que nós possamos desejar ser puro em todo o nosso viver. Glória a Deus. Oi? Amém, meus irmãos? Vamos continuar adorando o Senhor agora com os nossos dízimos e oferta. Este é um momento nosso, um momento da igreja. Se tiver alguém nos visitando, não se constranja com isso. Este é o momento para nós que entendemos a necessidade de contribuir. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos em misericórdia. A tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, e eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas como sem fim. Oremos. Deus amado, Deus e Pai querido, graças te damos, Senhor Deus, por estarmos aqui nessa manhã e pelo Senhor que deu condição a cada um, Pai, a devolver aquilo que te pertence, Senhor Deus. Eu gosto bem de frisar, Pai, que nada nos pertence, tudo é teu e o Senhor apenas nos concede, meu Pai, para sermos mordomos, Pai, para cuidarmos aqui enquanto vivermos, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, seja com cada um de nós, Pai, dando espírito de adoração, Pai,
em devolver aquilo que te pertence, Pai. E que essas ofertas sejam, Senhor Deus, usadas no teu reino, Senhor Deus, para que sejam alcançadas mais pessoas, Senhor Deus e Pai, para que sejam supridas as necessidades, Pai, aqui deste templo. Assim eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é misericordioso e que nunca nos deixa faltar nada. Te agradeço no nome santo do teu Filho amado. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos agora para um momento de oração, de gratidão. Se você tem alguma coisa para agradecer ao Senhor, agradeça. Agradeça pela vida, agradeça pelo alimento, pela saúde, pelos livramentos que às vezes nem sequer percebemos. Agradeça por estar aqui essa manhã, agradeça, enfim, pela vida, porque não sabemos quando a vida se encerra. Amém? Faça esse momento de oração, logo em seguida eu estarei orando. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Te agradecemos, meu Pai, pelo teu sacrifício, te agradecemos, Senhor, pela tua graça, te agradecemos, Senhor, pelo amor que tu teve para conosco de mandar o teu Filho para pagar pelos nossos pecados. Mesmo sendo, Senhor, imerecedores, mesmo, meu Pai, não merecendo, Pai, esse amor, o Senhor nos amou e nos amou primeiro. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Não temos condições, meu Pai, de pagar por tão grande amor. Por isso, meu Pai, te agradecemos pela tua graça, que é esse favor, meu Pai, que tu nos concedeu, mesmo não merecendo. Assim que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter agora um momento de apresentação de crianças. Cleiton está aí? O pastor tinha colocado aqui, eu acho que aconteceu algum imprevisto. Amém? Então vamos agora para um momento de intercessão, que é o momento que você coloca os seus pedidos de lado e você pede por outra pessoa. Você pede pelo irmão que está necessitado, você pede, enfim, você pede pela vida de outra pessoa. Coloque de lado os seus desejos, coloque de lado os seus pedidos e peça pela vida e pelos pedidos daqueles que mais necessitam. Amém? Coloque na sua mente agora pessoas necessitadas de oração, pessoas que precisam ouvir o teu evangelho. Coloca nesse momento agora na tua oração pessoas que estão necessitando de alimentos, necessitando de saúde, necessitando de sabedoria para viver essa vida corretamente. Pense em pessoas necessitadas, peça para que o Senhor venha tocar nessas vidas. Peça que o Espírito Santo de Deus venha conduzir essas pessoas por um bom caminho. Peça que o Espírito Santo de Deus venha dar sabedoria e discernimento para livrar pessoas cativas de vícios. Coloque de lado os seus pedidos e apresente ao Senhor nesse momento a vida de outras pessoas. Senhor, meu Deus, Pai, ouve, Senhor, a nossa oração e responde, Senhor. Toca, Pai, no coração dessas pessoas. Toca, Pai, na vida dessas pessoas que nós te apresentamos. Que os nossos pedidos venham ser respondidos. Que a nossa oração venha ser recebida por Ti, meu Pai, e respondida aqui na terra. Que nós possamos ver, Senhor, o agir na vida dessas pessoas. Que nós possamos ver, Senhor, a mudança na vida dessas pessoas. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça essa obra maravilhosa. Assim que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vou convidar agora o nosso pastor Tiago Sanches. Nós vamos para o momento da palavra.
Ok? Vai dar certo? Som? Ok, agora foi. Meus irmãos, um bom dia a todos. A paz e a graça do Senhor Jesus. Como disse, já bastam as emoções da semana, né? Semana passada, estávamos aqui, fizemos o culto à luz de celular. Né? Mas deu certo, né? O pregador topou e foi no gogó até o final, e foi uma benção. Mas já foi. A gente merece o som de volta. Né? Meus irmãos, que bom estamos aqui nesta manhã, tá bom? Vamos continuar louvando a Deus, agradecendo ao Senhor. Nesta manhã, estamos no primeiro domingo do mês de novembro, já estamos aí em clima de final de ano, né? O tempo passou rápido, graças a Deus. Se Deus quiser, o ano de 2022 será um ano abençoado por Deus. Já basta também de tanta pandemia, de tanta onda, né? Que, se Deus quiser, essas ondas elas possam ir embora e tudo ficar bem para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja tessalônica, capítulo de número 4. Hoje nós vamos para uma segunda parte do livro, vou já explicar um pouco a respeito. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 1 ao verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura? Vou fazer a leitura aqui na versão revista atualizada, né? Costumeiramente usamos aqui na igreja. Então, se os irmãos forem projetar na revista atualizada. Finalmente, irmãos, não vos rogamos, exortamos no Senhor, nós vos rogamos, exortamos no Senhor, Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e em honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como avisamos antes. E testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Somente até aqui, 1 Tessalonicenses 4, do verso 1 ao verso de número 8. Meus queridos irmãos, chegamos na parte final da carta de Paulo à igreja tessalônica, segunda parte da carta de Paulo à igreja tessalônica. Como nós estamos aqui desde o mês de agosto, expondo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, os 3 primeiros capítulos que nós vimos até aqui são capítulos de uma fundamentação teológica, doutrinária, sobre a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo faz questão de narrar a sua relação com a igreja tessalônica, e nós já vimos isso aqui muito bem durante a exposição desses 3 primeiros capítulos. E agora, nessa segunda parte, o apóstolo Paulo vai tocar em assuntos que são, assim, precisos, né? Algumas situações que precisam ser contornadas, algumas instruções que precisam ser dadas à igreja tessalônica. Nós estamos tão acostumados com os elogios de Paulo a essa igreja, e foi o que ele fez muito bem. Tanto capítulo 1, uma série de elogios, capítulo 2, uma defesa de Paulo, novos elogios, capítulo 3, nós passamos aqui todo o mês de outubro, é Paulo mencionando vários elogios à igreja tessalônica e orando por ela, para que esta igreja possa crescer, amadurecer, e crescer como? Crescer em santidade, crescer em comunhão, crescer em maturidade. Então, aqui nós temos a carta de Paulo e o seu amor por uma igreja do primeiro século. Mas a igreja tessalônica não é uma igreja perfeita. Aliás, não existe igreja perfeita ainda neste mundo. Nós estamos caminhando rumo à perfeição. Então, é necessário que Paulo toque alguns pontos. Inclusive, ele deixou isso muito claro no capítulo 3, quando ele orou a Deus pela vida daqueles irmãos, e ele disse assim: olha, irmãos, ainda falta acertarmos algumas coisas, mas quando eu for ter com vocês, aí nós vamos colocar os pingos nos is. Estou aqui transliterando as palavras de Paulo.
E como nós vimos, Paulo, de fato, fez essa terceira viagem missionária e a sua segunda visita à igreja tessalônica. Mas, quando ele escreve essa carta, nós não podemos esquecer, ele recebe um relatório de Timóteo. E Timóteo é um fiel escudeiro de Paulo. Ele traz para Paulo todas as notícias e traz ao conhecimento de Paulo, melhor, a situação em que se encontra a igreja de Tessalônica. E essa igreja enfrenta problemas, sim, basicamente em duas áreas. Quais são os problemas da igreja de Tessalônica? Eu gostaria aqui de pontuar com vocês, que é o que nós veremos agora no mês de novembro e dezembro. A igreja de Tessalônica tem problema em duas áreas, a área ética e a área escatológica. O que é escatologia? É a doutrina das últimas coisas, do fim. Ou seja, eles tinham muitas dúvidas sobre a ressurreição dos crentes que já morreram. E aí? Os nossos irmãos que já partiram, o que serão deles? Né? Onde eles estão? Qual é a esperança que se tem para aqueles irmãos que já foram antes de nós? Paulo vai explicar. Então, daqui para dezembro nós vamos entender. E aí, uma outra questão ainda do nível escatológico é como será a volta de Cristo, quem é o anticristo, enfim, o homem da iniquidade, vai ser de surpresa ou não? E Paulo vai explicar. Então, essas dúvidas, se você tem, venha ao culto aos domingos e você vai ter essas dúvidas, ok, solucionadas. E aí, nós temos o problema ético-moral. Ou seja, a igreja tessalônica é uma igreja grega. E como você bem já ouviu aqui, a Grécia ela tem uma marca muito forte em sua cultura, a questão da erotização, da questão da deturpação da sexualidade. Isso traz problemas na igreja. Você acha que foi só a igreja de Corinto que enfrentou problemas na área sexual? Não. A igreja tessalônica, uma igreja tão boa, também tinha problemas nessa área relacionada à sexualidade. Então, capítulo 4 e 5, que é o texto que nós temos diante de nós, são capítulos que irão tratar justamente desses pontos. Questões éticas, morais e questões escatológicas, ou seja, da doutrina do fim. Hoje, nós estamos aqui no capítulo 4, e a primeira parte fala sobre questões relacionadas à imoralidade sexual. Nós temos aqui um trecho da carta de Paulo, cheia de instruções para a igreja nesse sentido, tá bom? Então, vamos analisar o texto que está basicamente dividido aqui em uma introdução, que é justamente o versículo 1, versículo 2, onde Paulo retoma o assunto à igreja tessalônica. Nós não sabemos se quando Paulo escreveu essa carta, diga-se de passagem, ele sentou e começou a escrever, começou a ditar e o irmão foi copiando, né? Mas provavelmente ele escreve, dá uma pausa, né? E aí ele pensa no que ele vai ensinar em seguida e aí ele retoma o comentário. E aí nós temos o versículo 1 e 2 que faz essa transição. O segundo ponto é do 3 ao 6, a parte A do versículo 6, onde nós temos aqui 3 atitudes, ok? Que precisamos evitar no que se refere à imoralidade sexual. E, por fim, 3 razões por que devemos viver em santidade diante das tentações sexuais, que é o verso 6, a parte B, até o verso 8, e nós vamos aprender tudo isso essa manhã, ok? Verso 1, verso número 2, nós vamos aqui para a introdução, que diz assim: finalmente, estou usando aqui a revista atualizada, pronto, finalmente, a NVI não traz essa colocação, né? Traz ora pois, ou sendo assim, mas a ideia aqui não é que Paulo está concluindo a carta, ok? O que ele vai fazer no final do capítulo 5. O que ele está dizendo é o seguinte: meus irmãos, eu já elogiei de vocês, né? Eu já disse muitas coisas boas acerca da igreja, eu já orei por vocês, intercedi, estou torcendo por vocês, mas finalmente temos que tocar nesse assunto. É como aquela pessoa que vai ter que dar um puxão de orelha e ele começa dando os elogios, né? Pastor, ele vai preparando o terreno. É justamente o que Paulo faz aqui. Ele prepara o terreno da igreja, só que ele não faz isso de forma falsária, né? Como bajulador. Não, ele é sincero. Ele é apóstolo de Deus e ele faz isso de forma honesta. Mas ele precisa tocar nesse assunto, porque a igreja enfrenta problemas na área sexual. E ele diz: finalmente, irmão, seja, lá vem. Né? Lá vem, o caldo vai engrossar a partir de agora. E aí o texto continua: nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a quem? A Deus. Ele está dizendo: nós já falamos para vocês como vocês devem viver, como deve ser o procedimento da igreja. Aí você deve estar se perguntando: pastor, peraí, nós já analisamos aqui do capítulo 1 ao capítulo 3 e em nenhum momento nós ouvimos aqui Paulo dando instruções de questões éticas. Sim, mas Paulo passou ali poucas semanas na igreja de Tessalônica e como Paulo era um homem atenado com a cultura ao qual ele estava inserido, ele percebeu que a igreja tinha problemas nessa área. Então, provavelmente, ele conheceu casos de irmãos que tinham problemas na área da sexualidade. Irmãos que viviam abrasados, irmãos que viviam em casos extraconjugais, irmãos que já estavam divorciados, estavam no 5º, 6º, 7º casamento, o que era comum naquela cultura.
E aí Paulo começou a tratar esses irmãos e corrigir alguns pontos, porque senão a igreja ia virar igual um templo grego. Ia ficar uma situação insustentável. Então ele diz que nós já rogamos a vocês e já exortamos, ou seja, nós já aconselhamos vocês sobre essas questões, como vocês devem viver. Ok? Por que nós fizemos isso? Aí no final do ano ele diz, para que vocês continuem progredindo. A ideia é, eu, Paulo, Silas, Timóteo, toda a equipe, ele diz, olha, nós desejamos ardentemente que vocês como igreja cresçam, floresçam, mas em santidade. Não adianta a igreja crescer em números se não tem santidade no meio do povo de Deus. Não adianta ter uma multidão na igreja tessalônica se os irmãos não têm vida transformada. Eles vivem igual as pessoas das culturas helenísticas ao qual eles estavam inseridos, não adianta. Então Paulo faz questão de dizer, olha, tudo que nós já oramos, tudo que nós já aconselhamos, e agora já exortamos vocês, é para que vocês continuem crescendo e progredindo para a glória de Deus Pai. Só que agora o que ele faz? Ele vai agora relembrar esses ensinos. Aí o verso 2 ele traz uma palavra-chave. Olha aí, por gentileza. Porque estáis inteirados de quantos o quê? O que é que nós temos aí? Instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então, confirma o que eu acabei de dizer. Enquanto Paulo estava lá em Tessalônica, ele exortou os irmãos, ele orou pelos irmãos, mas ele instruiu também esses irmãos. Ele disse, olha, nós já exortamos vocês, e agora nós já instruímos vocês, eu vou instruir mais uma vez, eu vou relembrar vocês o que eu os ensinei. Então, verso 1, verso 2 é basicamente o quê? Uma transição para o capítulo 4 e 5, para o que vem a seguir. Problemas éticos e problemas doutrinários, né? Problemas escatológicos. Então, vamos lá. O primeiro problema a ser tratado por Paulo aqui é a questão da imoralidade sexual. Irmãos, sejamos honestos. Esse é um assunto também necessário em nossos dias. Porque se existe uma semelhança entre a cultura grega daquele período e a cultura brasileira, se é que podemos dizer assim, é a erotização da nossa sociedade. As músicas são erotizadas. As roupas são confeccionadas com ideologias erotizadas, com pressuposições erotizadas. É um decote muito grande, é uma calça muito apertada, é um desenho, uma curvatura que dá uma saliência. Tudo é pensado dentro desse âmbito da erotização. Tudo. As piadas de duplo sentido são erotizadas. Você não tem mais piada inteligente hoje. A piada hoje é tudo apelativa. Aí fica um bando de gente boboca, né? Rindo daquelas atrocidades que não tem sentido algum. Nós vivemos nessa sociedade, as músicas são erotizadas. Você sabe muito bem, nós vivemos num país erotizado. As músicas, né, é sobre o quê? É traição, adultério, fornicação, é o homem que fica com sei quantas mulheres, né? E aí vai, enfim, não convém mencionar aqui porque estamos numa igreja, não numa casa de forró. Mas é imunda a nossa cultura. E as nossas crianças, adolescentes estão sujeitos a isso. Então precisamos pensar muito bem sobre esses aspectos e a palavra de Deus tem bagagem para nos ensinar. Então, a cultura em Tessalônica também era uma cultura o quê? Erotizada, como toda cidade grega. Toda cidade grega. E aqui eu trouxe alguns relatos. Eu quero que você fique atento ao que eu vou ler aqui. Aqui uma pesquisa que eu fiz sobre a cultura erotizada em Tessalônica. A vida sexual no mundo greco-romano, nos tempos do Novo Testamento, era um verdadeiro caos, era um mundo sem lei. Naquele tempo, a vergonha parecia ter sumido da terra. A atitude do mundo grego dificilmente pode ser melhor demonstrada do que pelo fato de que, quando Solo, o primeiro governador, a legislar a prostituição e a abrir os prostíbulos do Estado, e com isso os lucros das prostitutas, eles erigiam templos aos deuses. Para você ver que a política grega naquele período, na gestão de Solon, um grande nome desse período político da Grécia, ele estabeleceu que os prostíbulos estatais e culticos, ou seja, prostituta virou, na verdade, um ofício do Estado, porque era um meio de arrecadação. E aí você pensa bem comigo, nós estamos falando de Tessalônica, que é uma cidade portuária, nós estamos falando aqui de cultura grega, estamos falando de Corinto, também portuária, nós estamos falando de Filipos, também portuária, ou seja, entrada para todos os povos do mundo. Então, vinham pessoas de todo lugar, a Índia, a Ásia, a China, o que você pudesse imaginar, passava por ali, por aquele corredor marítimo chamado Via Ignácia. Então, quando aqueles homens chegavam ali, os empresários, que iam deixar suas famílias nos seus países de origem, o que eles faziam? Iam comprar mercadoria e iam se deitar com prostitutas. E aí eles pagavam as prostitutas, esse dinheiro era destinado ao governo, para construir os templos aos deuses. Você acha que o culto, por exemplo, a Afrodite, lá da mitologia grega, era algo incomum naquele dia? Não, fazia parte da cultura do povo.
Então, o sexo estava ligado à arrecadação de dinheiro para o Estado. Então, isso reflete como as pessoas naquelas cidades entendiam a sexualidade. E naquele mundo caótico estava a Igreja de Deus. Estavam os crentes que tinham saído, né, pelo menos estavam nesse processo de transição, de sair dessa cultura erotizada e vir para a igreja. A situação era terrível. Alguns filósofos e intelectuais da época, como, por exemplo, Sêneca, descrevendo o mundo romano, e quando eu falo romano e grego, estou falando do mundo grego-romano, que envolve tudo, tanto o império quanto aos estados subordinados, ele diz assim: naquele período, as mulheres casam para se divorciar e se divorciam para casar. A inocência é rara, aliás, inocência nas mulheres não existe. Ele está descrevendo como as mulheres eram deturpadas naquele contexto. Um outro intelectual da época é Demóstenes. Ele diz assim, Demóstenes, o maior orador grego daquele período, diz: os gregos têm prostitutas para o prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo, quando suas mulheres estiverem disponíveis, e esposos apenas para procriar filhos. Então imagina como era o mundo naquele período, os irmãos viviam nesse contexto. Então o tema que nós temos aqui diante de nós, esse texto do capítulo 4, ele é inserido de quê? De ranços culturais erotizados e que estavam infiltrados na mente do povo da igreja de Tessalônica e estavam afetando a vida do povo de Deus. Meus irmãos, não é muito diferente do mundo em que nós vivemos. Não é muito diferente. Boa parte dos problemas que afetam a vida de uma igreja hoje são problemas relacionados ao quê? À sexualidade. Você não vê, por exemplo, ninguém sendo disciplinado por uma questão relacionada à indisciplina, por exemplo, financeira, ou por ter falado demais. Mas geralmente pecados relacionados à sexualidade. Isso reflete a carga que temos diante de nós. E é por isso que esse texto é tão importante. Então, tendo dito isso e contextualizados, irmãos, para a situação em Tessalônica, vamos para os primeiros pontos aqui de Paulo, que são as 3 atitudes que precisamos evitar. Veja comigo o verso 3 ao verso 6. Vamos lá, com calma. Pois esta é a vontade de quê? De Deus. O que é a vontade de Deus? O que ele diz aí? A vossa santificação. Vontade de Deus nas expressões pontuais. Existem vários aspectos da vontade de Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito técnico, até para não confundir o entendimento dos irmãos, mas eu preciso dizer isso. Existem 2 aspectos da vontade de Deus. A vontade misteriosa, ou seja, existem coisas que Deus tem para nós que nós não sabemos. Só o futuro dirá. Né? A gente não sabe o que vai ser de amanhã, mas só Deus sabe. Vontade dele. Né? Você que é solteiro, só Deus sabe com quem você vai casar. Você, por exemplo, que está chegando à terceira idade, só Deus sabe quais são as enfermidades que você vai ter que lutar. Só Deus sabe o dia de amanhã. Né? Vontade misteriosa de Deus. Mas existe uma vontade revelada, que é aquilo que Deus nos deu em sua palavra. Então, você não precisa orar e dizer, Deus, é da tua vontade que eu seja santo? É óbvio que não, irmão. Você não precisa fazer essa oração. Você não precisa, ó Deus, é da tua vontade que eu seja mais puro? Essa oração não existe, irmão. É óbvio que é da vontade de Deus que sejamos santos, que sejamos puros. É óbvio. Não precisa orar por isso. Senhor, é da tua vontade que meu namoro, meu casamento seja mais santo? Oh, irmãos. É meio que Deus está olhando para você dizendo assim, é o quê? É óbvio. A vontade revelada. E o que Paulo está dizendo assim, meus irmãos, eu não preciso instruir vocês sobre essas questões relacionadas à sexualidade, porque é claro que isso é vontade de Deus. O quê? Alguém diria? A vossa santificação. Mas para isso é necessário que você tenha algumas atitudes negativas, seja uma rejeição a determinadas práticas e depois aspectos positivos, a aceitação de determinadas práticas. E é o que Paulo vai fazer aqui. Quais são as 3 atitudes? Primeira delas, verso de número 3 ainda. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Primeira, que vos abstenhais de o quê? Da prostituição. A primeira ordem de Paulo à igreja de Tessalônica, irmãos, abram mão da prostituição. Aí você deve imaginar, peraí, pastor, quer dizer que aquela igreja que Paulo elogiou por 3 capítulos tinha irmãos ali que viviam na prostituição, é isso? A ideia aqui de prostituição, eu quero que você entenda, a palavra prostituição aqui, em algumas bíblias pode ser que tenha a palavra impureza ou imoralidade sexual. Quem aí tem uma bíblia com a palavra imoralidade? Aí? Pronto, ó. Uma tradução mais correta seria. Mas aqui, a palavra original na língua grega é a palavra porneia, de onde vem o termo pornografia.
ou seja, a palavra porneia. Então, o que Paulo está dizendo é, meus irmãos, eu quero que vocês abandonem toda porneia, ou seja, toda atitude de deturpação sexual. Ele não está falando apenas da prostituta que vendia o seu corpo para arrecadar dinheiro para o Estado e para construir templo. Ele está falando de qualquer pessoa no meio do povo de Deus que tem uma prática de impureza sexual. E o que o termo porneia abrange? Abrange, sabe o quê? Algo comum na cultura grega, pedofilia. Você acha que pedofilia é uma agenda que precisamos combater no Brasil? Sim. Mas você acha que é coisa da nossa época? Não. A cultura grega também propagava a pedofilia, onde crianças, meninos principalmente, eram vendidos para homens sodomitas. Aí você já não precisa mais nem dizer o que vai acontecer. Então era comum. Por exemplo, outra prática, a bestialidade. O que era bestialidade? Era o ato sexual com animais. Né? O que hoje é chamado de zoofilia. Então, tudo isso era inserido. Adultério, que era quando o marido deixava sua esposa e ia ter com a prostituta. Fornicação, quando pessoas que não eram casadas viviam na prática sexual. Então, toda essa carga está presente ao redor da igreja em Tessalônica e quem dirá no meio dos irmãos. Alguns irmãos sofriam com isso, questão da homossexualidade também. Homem com homem, mulher com mulher e por aí vai. Então, a palavra aqui, prostituição, é a palavra porneia, que envolve toda e qualquer prática de impureza sexual. Tudo. E Paulo está dizendo, meus irmãos, a primeira coisa que vocês precisam ter consciência é de que, como servo de Deus, vocês precisam rejeitar essas coisas. Porque corria o risco de alguém dizer assim, não, Paulo, o importante... E aí, preste bem atenção no que eu vou dizer. O importante é que eu entreguei minha vida a Jesus. O meu espírito está salvo, mas a minha carne não importa. Eu posso mortificá-la mesmo pelo pecado. Porque era comum esse pensamento no pensamento grego. Os gregos, preste bem atenção no que eu vou dizer, eles criam num dualismo, ou seja, duas perspectivas, uma divisão entre o espírito é bom e é voltado para Deus, a carne é fraca, é infrutífera e por isso você pode pecar à vontade. Porque Deus ignora o corpo. Porque assim diziam as religiões gregas, de um cunho materialista, gnóstico, ou seja, a matéria é má, então não importa o que você faça com ela, o importante é que o espírito esteja salvo. E Paulo está dizendo, não, meus irmãos, no meio do povo de Deus nós não pensamos assim. Porque Deus tanto quer o nosso espírito, como Ele quer o nosso corpo. O corpo também é santo para o crente. Não é só o espírito, não. Não é só o aspecto imaterial. O material também é importante. Então, quando Paulo afirma isso, aqueles irmãos ficam como é? Sim, nós somos diferentes dos gregos. Os gregos diziam o quê? O importante é que o intelecto, o espírito esteja voltado para aquele mundo das ideias, o que realmente ilumina e floresce a mente do homem. A matéria é má, você pode fazer o que quiser dela, não importa. Paulo vai dizer, não é assim conosco. O nosso Deus criou o homem, o ser integral, completo, o aspecto imaterial, o aspecto material. Então ele vai dizer, olha, então abram mão dessas práticas pecaminosas, deixem isso de lado, porque isso é extremamente prejudicial para a vida do povo de Deus. Ora, irmãos, era necessário dizer isso naquela cultura, como é necessário dizer até os dias de hoje isso. Acontece que a cultura está tão impregnada na mente da igreja em Tessalônica que isso traz problema nos relacionamentos entre os irmãos. A prova é o segundo não que Paulo ensina aqui do verso número 4. Né? A segunda atitude que precisamos evitar. Verso de número 4 e 5 diz assim: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como quem? Os gentios, ou seja, os gregos que não conhecem a Deus. Os gregos, como eu falei, eles estavam nem aí, o negócio dele era viver na prática da imoralidade sexual. Não importa com quem, o importante é que estivesse cometendo o ato. Fosse com animal, criança, homem, mulher, com qualquer tipo de coisa. Paulo vai dizer, não é assim que nós procedemos. Eu e você, como servo de Deus, Paulo aqui traz à tona o fruto do Espírito. Nós devemos ser caracterizados pelo domínio próprio, ou seja, saber se conter, saber possuir o próprio. A ideia aqui de próprio corpo traz a conotação daquele casal onde um homem precisa satisfazer com a sua mulher e basta. Aquela mulher não precisa procurar outros homens nos templos, os prostitutos. Não, basta ela se satisfazer com o seu marido e basta. Aos jovens, e provavelmente na igreja tessalônica, tinham que ter cuidado, porque começava a namorar, de repente extrapolava. Paulo está dizendo, olha, cuidado, né? Isso reflete a cultura. Reflete a cultura.
Então, a ideia dele é: aprenda a ter domínio, aprenda a possuir o próprio corpo, a se conter, né? A não sair por aí aprontando. E aí, irmãos, você pensa que o fica, né, é coisa dos nossos dias? Provavelmente naquela igreja também enfrentava isso, ficava com uma, ficava com outra. Né? Eu já pastorei em igreja, meu Deus do céu, né? Minha esposa está aqui como testemunha. Vou trazer muitos detalhes, né? Eu cheguei para o irmão e disse: fiquei com aquela ali, eu casei com aquela, hoje estou com aquela, mas já tive um filho com aquela. Eu disse: meu Deus do céu. Né? Eu fiquei se proteger minha mulher, né? Meu Deus do céu. E ele falava assim, com ar de galanteador, eu disse: meu Deus do céu, estou na igreja em Corinto, não pode ser sair um negócio desse. Aí ia ter dia dos pais que: ó, irmão, vem homenagear seu pai, traz o irmão. Não, mas meu pai é aquele que é casado com aquela outra. Como assim? E não, agora é com aquele ali, né? Não é mais aquele outro. Havia uma troca. Eu disse: não é possível dentro da igreja. Em pleno século XXI. Século XXI. Nessa mesma igreja eu tive um irmão, chegou para mim e disse: pastor, vou me separar, não dá mais, acabou o amor. Eu disse: já? No terceiro casamento, já acabou o amor? Não é assim não. Não, tá. Aí, de repente, acabou o amor. No dia seguinte, mas eu quero apresentar minha nova namorada. Eu já? Meu Deus do céu, né? O corpo nem esfriou da manhã, mas tinha morrido não, né? Mas só força de expressão. O homem já estava na... meu Deus do céu, coleção, né? Aí falar com um dos irmãos: irmão, pastor, ele tem direito de ser feliz. Assim não, meu amigo. Assim não, peraí. Nas coisas não é bem assim. Precisava lembrar do que é dito aqui. Então, esse problema, irmãos, é um problema não é só da nossa realidade. E é um problema daquela igreja também. E Paulo diz: meus irmãos, espera aí. Aprenda a possuir o corpo do seu cônjuge e se satisfazer nele. E aqui, o interessante é que isso complementa, permita dizer, o que Paulo ensinou lá na igreja em Corinto, capítulo 7, quando ele vai falar justamente do sexo no casamento, ele diz o que, meus irmãos? Cuidado, aos casados, né? Se satisfaça, se complemente com o seu parceiro, e você não faça resistência a isso, para que ele não se sinta vulnerável e tentado por outro. Ou seja, Paulo está dizendo que o sexo, na perspectiva divina, é uma bênção de Deus para o matrimônio, para suprir carências afetivas e até mesmo espirituais de homens e mulheres. E a cultura está deturpando, e Paulo está dizendo: nós não podemos pensar como esses homens do mundo. Nós devemos pensar a sexualidade à maneira de Deus. Por isso, tratem com honra o corpo. E é o que ele pontua aqui. Ele sabe cada um de vocês possuir para santificação e honra. E deixe de lado esse desejo de lascívia. O que é o desejo de lascívia? É o já ficar idealizando situações com a pessoa que não é o seu parceiro. Que era assim que os gregos faziam. O marido estava lá com a esposa, mas pensando na concubina ou na prostituta que está lá no templo do centro da cidade. Ou seja, não é assim que deve proceder no meio do povo de Deus. Então se contenha e tome cuidado. Irmãos, como essas verdades precisam ser relembradas dia após dia no mundo em que nós vivemos. Na igreja ao qual nós servimos. Porque a erotização da nossa cultura está matando as novas gerações. Porque o número, por exemplo, de casamentos desfeitos, de pecados na área sexual no meio do povo de Deus é tão alarmante. Porque precisamos relembrar dessas verdades. Precisamos lembrar, precisamos ser mais zelosos e criteriosos nesse sentido. E Paulo faz questão de dizer isso. Faz questão de dizer isso. Segunda atitude, ou melhor, terceira atitude, que Paulo vai dizer agora. Para você ver o efeito da erotização na vida de uma igreja. Verso de número 6, a parte A. Ele diz assim: e que nesta matéria, pergunta, qual matéria? A matéria da impureza sexual, que ele está tocando aqui. Que nesta matéria ninguém ofenda, nem o quê? Defraude a seu irmão. Então, para a gente recapitular aqui, as 3 atitudes que devemos evitar. Vos abster da prostituição, ou seja, da porneia. Segundo, que cada um saiba se satisfazer e possuir o próprio corpo, ou seja, a relação conjugal. E terceiro, que ninguém ofenda e defraude ao seu irmão. Olha que interessante. A palavra usada por Paulo aqui tem o sentido, a palavra defraudar, significa despertar um sentimento ou um desejo no outro que não pode ser licitamente satisfeito. É uma palavra grega. Eu não vou pronunciar aqui porque vai parecer que eu estou falando em língua estranha. Né? Mas é uma palavra grega, bem complexa. E aí, o que essa palavra significa? E Paulo usa a palavra aqui, defraudar, na língua grega. Qual é o entendimento? Preste bem atenção. É despertar o desejo no outro
sendo que esse desejo não pode ser satisfeito, é ir além, ultrapassar o limite. Significa tirar o melhor proveito de uma situação ou de uma pessoa vulnerável. É tentar ganhar egoisticamente, mas a qualquer custo e por todos os meios, independente dos outros ou de como os terceiros vão se sentir. Defraudar significa o ato de tentar tirar vantagem do sexo oposto mediante comportamento sensual, troca de olhares, gestos, atos libidinosos e posturas provocativas, o famoso flerte. Ou seja, era comum naquela cultura essa postura de estar flertando. O marido, o homem casado, ficava olhando para as mulheres na praia, ficava flertando, trocando olhar, com trejeito, com comportamento duvidoso. E ele sabia muitas vezes, em alguns homens que haviam um pouco de temor, que ele podia ir com a cama com aquela mulher, mas ele ficava alimentando expectativa. Paulo está dizendo, meus irmãos, até isso é pecaminoso. Não adianta vocês saber, não adulterarás. Isso é o que basta, é saber que não pode. O que adianta saber que não pode e praticar? Paulo está dizendo, não adianta você só saber que tem que ser santo. Você precisa viver como um santo. Não adianta só você saber que não pode extrapolar os limites. Você não pode extrapolar os limites. Irmãos, isso estava trazendo problema dentro da igreja. O irmão flertando com a mulher do outro, uma jovem flertando com um homem casado, são situações. A palavra defraudar significa, vocês estão ferindo a integridade do outro. Às vezes você não vai ter nada com alguém, mas você fica alimentando expectativa, você fica idealizando coisas, você fica alimentando situações, você fica pensando em cenas. Paulo está dizendo, muito cuidado, você está defraudando o seu irmão, você está traindo a confiança dele, está usufruindo daquilo que não é seu e que Deus deu a ele. Meus irmãos, como isso é necessário em nossos dias? Como isso é necessário? Paulo está literalmente repreendendo o espírito do galanteador, aquela pessoa que... Aí nós precisamos ser honestos também. Existem pessoas que, na igreja de todos os tipos, com todos os níveis de carência possível. Existe uma pessoa que você der um bom dia, ela está apaixonada por você, Ele me deu bom dia. Existe um homem que começa, meu irmão, tudo bem? Opa. Paulo está dizendo, cuidado, muito cuidado com isso. Você precisa ter cuidado porque é uma realidade. Paulo está falando aqui, não é para ímpio, viu, irmão? Paulo não está falando para ímpio, Paulo não está escrevendo para um templo ímpio de deuses gregos. Paulo está falando para uma igreja, e para uma igreja boa, Tessalônica. E que mesmo sendo uma igreja boa, tinha problema nessa área. Isso nos ensina muita coisa. Que precisamos ser o quê? Cuidadosos nesse sentido. Cuidadosos. Mas foi só uma brincadeira, Foi só um abraço. Aí eu vou contar... Ainda bem que a Vanessa está aqui, é minha testemunha, Ainda bem, pastor, é uma igreja que tua irmã que chegava para mim na primeira vez que eu estava lá, Meu Deus do céu, a Estezinha semana estava lembrando, papai, isso aconteceu mesmo. Aconteceu, Estela. Eita, papai. Mamãe ficou com raiva, eu disse, não. Porque mamãe, estava lá do lado. A irmã chegou, Ô, pastor, tudo bem? Ela chegou para mim e fez, aqui. Aí eu, aqui o quê? O cheiro aqui. Eu, aí não. Aqui, eu vou usar a expressão, aqui no cangote. Eu quero ver, eu me arrepiar, pastor. Eu disse assim, o seu marido é que cheira aí. Mas fulano cheirava assim, eu disse assim, meu amigo, mas aqui é só daquela dali, ela é valente, Só. Mas que conversa estranha é essa? Pronto, a mulher se tornou inimiga minha, Pronto, desde esse dia a mulher olhava para mim com raiva. Ele tinha acesso na igreja, ela era contra mim. Mas qualquer dia ela batia de frente. Pronto, a mulher está com coração ferido. Pronto, Aí o marido dela chega e fala assim, pastor, mas eu gosto tanto de pastor, de cuidar de pastor. Não, ela deixa eu cuidar de você. Eu já tenho minha mulher que cuida de mim. A ponto de uma vez, que nesse tempo eu viajava muito para Fortaleza toda semana, porque eu estava estudando ainda no seminário, a ponto que uma situação que a Vanessa ficou doente, teve que vir fazer tratamento aqui no Hospital São José, de infecção, e aí eu fiquei só lá, meu irmão, pastor, se quiser eu mando minha esposa dormir lá com o senhor, para você não se sentir só. Que conversa é essa, meu irmão? Não, meu irmão, rapaz, quando foi na hora de dormir, eu tranquei os cadeados com gosto. Eu faltei colocar o sofá assim na porta, assim, misericórdia, essa mulher é só pelo tempo, só correndo aqui. Mas você, irmão, isso aconteceu comigo, Estou dando aqui o testemunho. Isso aqui é um testemunho. Eu disse, misericórdia. Então, o que eu quero dizer é que isso acontece, essas coisas, tem gente perturbada por aí, viu, irmão? Tem gente que não gira bem. A gente precisa ter cuidado, precisa ter muito cuidado. Então, Paulo está dizendo, meus irmãos,
Cuidado, hein? Cuidado. Então, esses os conselhos de Paulo. Deixe de lado qualquer pensamento pornográfico, qualquer tipo de porné, imoralidade sexual. Deixe de lado o que ele vai dizer aqui, né? Essa ideia de querer possuir o corpo de outra, possuir o corpo daquele que Deus o constituiu. E terceiro, ninguém defraude seu irmão, ou seja, cuidado como você ultrapassa os limites na vida do outro. Então, são essas orientações de Paulo aqui. Esse texto é interessante porque essa parte da carta é uma aplicação. Então, eu estou pregando e já aplicando basicamente aqui. Isso é muito necessário para os nossos dias. Bom, mas o texto não termina aqui. Paulo, como um bom pastor, ele vai agora, ele deu ali o que não pode ser feito, agora ele vai dar as orientações. Ele vai justificar das razões por que eu e você devemos viver em santidade no que se refere à impureza sexual. E aí, verso 6 agora, a parte B, ele diz assim, vou ler todo, tá bom? Que nesta matéria ninguém ofenda ou defraude seu irmão, nós já vimos. Segue o texto. A primeira razão por que devemos evitar a impureza. Porque o Senhor, contra o quê? Todas essas coisas. Que coisa? O que eu já falei aqui. Do verso 1 ao verso 6. O Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. Sabe o que eu gosto de Paulo aqui? Paulo não é frouxo. É muito bom isso. Porque Paulo podia ficar com meia conversa, né? Arrudeio. Não, Paulo não está nele, vai logo no ponto. É isso aqui que não pode, meu irmão. Negócio de flertar, fazer isso aqui não pode. E ele está dizendo que, eu falei foi claramente, eu não escondi não. Eu disse foi logo, porque tem que ser direto mesmo, nessa área. Não pode ficar com arrudeio, meia conversa, não. Não pode e ponto final. Ele está dizendo aqui. E aí a razão que ele vai dar, porque um crente não pode viver na imoralidade, final do verso de número 6. Ele diz assim, porque claramente o Senhor é o quê? O vingador. O argumento de Paulo, o primeiro argumento é que um crente não pode viver na impureza porque Deus é vingador. Irmãos, essa doutrina que pouco se prega, a doutrina da ira de Deus. A gente é tão acostumado, né, a ouvir o amor de Deus, Deus amou muito de tal maneira, que nem que você escuta uma pregação assim, Deus é um Deus irado, Deus é um Deus vingador. Então, peraí, pastor. E Paulo apela para esse caráter de Deus. Pastor, irmãos, se existe uma coisa que Deus é vingador. E a ideia de vingador aqui, a ideia é justamente de Deus assumir a parte inocente, o sentimento da parte inocente e vingar. Ele está dizendo que é isso mesmo, né? E aqui, provavelmente, Paulo está trazendo à memória o quê? Os vários casos do Antigo Testamento. Vou citar aqui apenas 2. O primeiro caso, que todo mundo conhece bem, é de Davi. Davi coloca o seu homem de confiança para frente do exército para ficar com a esposa dele. Davi pensa que está no bem bom, não é? Como é que termina a vida de Davi? Um destroço. Deus dizendo, Davi, você vai agora arcar com prejuízo de ter extrapolado os limites. E você não vai pagar pelos seus pecados, não é lá não, é aqui mesmo. O Senhor é vingador. E aí Davi vai penar. Ele continua crente, graças a Deus. Um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem voltado para Deus, mesmo vivendo, colhendo os frutos do seu pecado. Ou seja, irmãos, o pecado tem consequências. Extrapolou os limites, se prepare, porque a desgraça é grande. Porque Paulo está dizendo, cuidado, extrapolou o limite, pulou fora da cerca, pode se preparar que você vai se quebrar todinho. E não é só a vida que vai proporcionar isso, não. É o próprio Deus que vai esmiuçar e vai vingar, porque Ele é santo e não permite esse tipo de coisa no meio do seu povo. Quer um outro episódio? Esse é mais pesado. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 25, por gentileza. Números, capítulo 25. Números 25, verso 1 até o verso número 9. Nós vamos ler aqui rapidamente e pincelar algum comentário. O quarto livro da Bíblia, tá bom? Números. Número 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Lembrando que Deus tinha dito, não é permitido o casamento de crente com descrente. Mas aí lá o povo chegou na terra, o que aconteceu? Começaram a casar com não crente. Aí o que acontece? Essas convidaram o povo aos sacrifícios dos deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Ou seja, as moabitas começaram a influenciar culturalmente os crentes. E começou a deturpar o culto. Segue o texto. 3. Juntando-se Israel a Baal-Peor, que é o nome de uma divindade moabita, tá bom? A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Opa! O casamento misto começou a trazer o quê? Consequências na vida com Deus,
a banalização da vida com Deus, e aí Deus começou a se irar. Segue o texto. Deixa eu ver aqui. 4. Disse o Senhor a Moisés. Aí, olha a ordem. Toma todos os cabeças do povo e enforca ao Senhor ao ar livre. Quem é que estava aprontando? Não era o povão, não. Era a liderança. Só que aí o que é que Deus faz? Moisés, pega uns homens fortes aí, amarra esses líderes aí, enforca todo mundo, para todo mundo ver. Tem que ser ao ar livre, de dia. Segue o texto. A ardente ira do Senhor retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Imagina aquela cena, no meio do deserto. Moisés chega e diz, gente, é o seguinte, como tem muita coisa, a esculhambação está grande aí no meio do arraial, Deus deu uma ordem, vamos matar os impuros. Quem tem coragem aí? Eu, pois vem. Procura um impuro no meio do teu povo aí, vai lá. O que é que eu faço, Moisés? Enfoca, o importante é que ele morra. Ok. Verso 6. Eis que um homem, olha o zelo desse homem aqui, ó. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés. Irmãos, pense numa ironia. Moisés está lá no acampamento reunido com a liderança, dizendo, ó, vocês vão ter que, acabar com esses impuros. Vocês vão ter que enforcar e matar esses impuros. Aí, de repente, no meio daquela reunião, passa, desculpa o que eu vou dizer aqui, um miserável de um hebreu, carregando uma moabita. No meio do povo. Aí imagina Moisés olhando assim. Ai, merece morrer. No meio do povo. Segue o texto. 6. Eis que o homem dos filhos de Israel veio e trouxe seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. E aí vem, como diz um cearense, um cabra macho. 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, segue o texto, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos por onde? Pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Você pensa que morreu só esse? Olha o que diz o 9 aí. Os que morreram da praga foram 24 mil. Ou seja, limpa, meu amigo. Imagine o filho, pegou lá a lança, lá os dois se debatendo, morrendo, e ele lá, teu nome é santo. E a praga cessou. É lógico que Deus não usa mais essa metodologia hoje, graças a Deus. Porque senão a situação era insustentável. Mas isso prova o quê? Qual é o ponto aqui? Deus é vingador. Ele não permite esse tipo de impureza no meio do seu povo. Os meios de Deus mudaram, é verdade, porque hoje ninguém pega uma lança para matar o outro por causa da impureza sexual. Mas o princípio permanece. Deus é... Então, Paulo, quando diz assim, meus irmãos, Deus é vingador, Paulo está trazendo à memória esses eventos terríveis. Irmão, porque essa história aqui, ela é opilante. Ela é pesada. Mas isso prova o quê? Que Deus é mau? Não, que Deus é santo e Ele não brinca com a sua santidade. É isso que precisamos ensinar à nova geração, aos nossos filhos, que vão crescer numa cultura erotizada. Deus é santo e tudo o que Ele faz é santo, inclusive o sexo, que é criado por Deus e deturpado por Satanás. Então, Paulo está dizendo, Deus é vingador, irmãos. Então, a primeira razão por que devemos evitar a impureza, por causa desse caráter irado de Deus. Segunda razão, verso de número 7. Vamos lá, para a gente caminhar mais rápido agora. 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a... Ou seja, quando o Senhor te salvou, Ele te chamou para caminhar em santidade. Isso envolve o quê? A vida sexual também. A pureza de vida. O chamado de Deus envolve justamente que essa área da nossa vida esteja muito bem o quê? Muito bem ajustada, muito bem firmada. O chamado de Deus para a salvação envolve essa responsabilidade. Você acha que o Senhor lhe chamaria para viver no pecado? É óbvio que não. É óbvio que não. Isso não quer dizer que um crente não possa cair e vacilar em algum momento. Muitos dos nossos irmãos, infelizmente, podem cair, podem vacilar nessa área aqui que nós estamos pregando. Mas o que vai determinar é se ele vai se arrepender, deixar, alcançar misericórdia e buscar a santidade novamente. A morte de Cristo não é abertura para a prática do pecado. É a garantia de que quando nós vacilarmos, Deus nos dará o perdão se existir o verdadeiro arrependimento. Então,
O que Paulo pontua aqui é que nós precisamos entender que nós temos uma vocação. Eu e você fomos vocacionados para vivermos como santos no mundo. Como santos no mundo. E a terceira razão para nós encerrarmos, esta aqui é bem marcante no argumento de Paulo, não só aqui, mas também em Corinto. Ele usa o mesmo argumento aqui que ele vai usar lá na carta aos Coríntios, verso 8. De Sarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim o que coisas? O ensino de Paulo. Paulo está dizendo, irmãos, tudo o que eu disse até aqui, se vocês rejeitarem, é porque vocês não provêm do Senhor. Vocês não são povo de Deus. Ora, irmãos, Paulo não tem meias palavras, né? Ele poderia muito bem dizer, há uma chance. Não, ele está dizendo, se vocês rejeitam esses ensinamentos, é porque prova que vocês não são crentes. Se tem alguém aqui que é descontrolado, que não consegue viver por causa dos impulsos sexuais, né? Ele é uma pessoa, enfim, que vive nesse êxtase constante, e ele não consegue se desvencilhar dessa imundícia que Paulo está dizendo, você precisa nascer de novo, essa seria a linha de argumentação. Mas se você rejeita, você nem crente é. Mas se você aceita, isso prova que você precisa entender que isso é palavra de Deus, e Paulo faz questão de afirmar isso. Mas qual é a justificativa de Paulo aqui, verso 8? É o final do verso 8. O que é que ele diz? E também vos dá o seu... Ou seja, o terceiro argumento de Paulo usado aqui é sobre o fato de que somos templo e morada do Espírito Santo. Irmãos, isso aqui faz toda a diferença. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco, quando eu estava falando da cultura em Tessalônica, de que as pessoas em Tessalônica entendiam como bons gregos que somente o aspecto imaterial, intelectual, almático era importante para com Deus e o aspecto material era desnecessário? Paulo está dizendo, não, meu irmão. O Senhor te quer por inteiro. Como diz o salmista, bendiz a minha alma ao Senhor e o quê? Tudo que há em mim, ou seja, todo o meu corpo. Paulo está simplesmente dizendo, meus irmãos, o seu corpo ele é importante também. Não só por questões sexuais, mas Paulo vai dizer, porque ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus voltar, os crentes que morreram, Jesus vai ressuscitar só o Espírito? Não, ele vai ressuscitar o quê? O corpo. Então, quando Jesus voltar, eu e você teremos esse corpo somente, porém, glorificado. Espero estar fitness até lá. Né? Esse corpo, mas esse corpo glorificado, sem pecado. Então, isso prova o quê? Que Deus se importa com o nosso corpo também. Ou seja, quando alguém está cometendo um ato, por exemplo, de adultério, ele não está só traindo a esposa ou esposa, ele está traindo ao próprio Espírito de Deus. É o ponto de Paulo aqui. E nós não devemos entristecer o Espírito de Deus. Meus queridos irmãos, que texto! Que texto esclarecedor, desafiador e confrontador, né? Porém necessário para nós. Eu quero apenas reafirmar como aplicações aqui algumas conclusões que eu cheguei, não muito diferente do que já foi exposto aqui nesta manhã. Ok? Algumas lições, 3 lições importantes, já que foram 3 pontos no primeiro, 3 pontos no segundo, 3 aplicações básicas aqui para reafirmarmos o que dissemos com base em 1 Coríntios 4, do 1 ao 8. Primeira lição, não podemos simpatizar ou dar lugar ao pecado. Assim como José no Egito, devemos fugir de toda e qualquer situação que nos coloque em contato direto com o pecado, ou que nos faça se sentirmos tentados e vulneráveis ao pecado. Ou seja, para viver em santidade, a primeira coisa que um crente precisa aprender é dizer não. Essa palavra é muito importante. Eu me lembro que tinha um vizinho meu, um senhor bem idoso. Eu, embora muito criança, eu gostava de conversar com os idosos na minha rua. Eu tinha um que sempre dizia assim, a palavra não cabe em todo lugar. Ô, irmão, como o conceito daquele é tão valioso? O caso aqui que eu citei é o de José. Você acha que a mulher de Potifar era feia? Não, irmão. Imagina uma típica mulher egípcia, bonita, bem maquiada, produzida, com certeza a pele muito bem cuidada, cheirosa, seja muito bem vestida, estava ali nos seus aposentos, e de repente aquela mulher chega para um jovem crente, bonito, né, formoso, que era José. José também não era de se jogar fora, o texto deixa isso claro. Ela olha para aquele menino lá e diz, oh, coisa fofa, né? Vem aqui. E ele diz, opa, laço de Satanás, né? Espera aí, isso é laço. Aí o que ele faz? Pode vir quente que eu estou fervendo, é? Não. O que ele faz? Foge. A mulher é tão traiçoeira que ela segura a roupa dele, mas mesmo despido ele corre. Diz, é melhor passar vergonha nu do que ir para a cama com esse tipo de mulher. E aí o que acontece depois? Ele sofre o pão que o diabo amassou. Sofre ou não sofre? Porque a mulher é tão traiçoeira que por mais que ela não tenha conseguido aquilo que ela queria, ela começou a queimar o filme dele e prejudicou a reputação dele. Mas eu lhe pergunto, quem é o Deus de José?
é o Deus vingador. Aí Deus vingou por José. É o seguinte, tirou ele lá do calabouço e colocou ele como governador do Egito. Sabe o que é isso? Pureza sexual é algo abençoado por Deus, traz bênção para a vida por Deus. O interessante é que a pureza sexual de José foi determinante não só para preservar a vida dos seus irmãos, como para a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Um jovem que não se vendeu. Então, meu querido irmão, não, o que dizem aqui, né? Eu e você precisamos muitas vezes dizer o quê? Não. Se você sai aqui dessa manhã com essa verdade em mente, já valeu essa pregação. Diante das impurezas sexuais, das tentações desse mundo, você precisa aprender a dizer? Não. É isso aqui. Não tem um segredo, não. Ah, mas deixa ser besta. Não, o amigo do trabalho, deixa ser besta, mas tua mulher não está aqui, não. Mas besta é tu. Para que isso, né? Besta é tu. Não, mas só uma olhadinha, sei o quê. Não. Cabe em todo lugar, né? Ah, minha irmã, irmão, pastor, aquele homem me deu um bom dia, falou tão bem comigo, meu esposo é tão grosseiro. Cuidado, né? Satanás não chega numa voadora, não. Ele chega trazendo um buquê de flores, com chocolate e calda de morango. Então, muito cuidado, tá bom? Aprenda a dizer não. Segunda lição, Deus é vingador. Isso revela o nível de seriedade que Deus julga o pecado da imoralidade sexual. Um ser santo puro aos olhos de Deus não suporta a imundície no meio do seu povo. Isso aqui deveria nos trazer o quê? Temor e tremor. Deus não suporta e vinga esse tipo de pecado, imoralidade. Então precisamos lembrar dessas verdades. Deus é amor, amém, mas Ele é também Deus vingador. Amém. Tá bom? Terceira lição para a gente ir para a ceia. Devemos ter em mente que o nosso chamado inclui o crescimento em santificação. O Senhor não só te chamou para ser crente, Ele te chamou para ser um crente que está crescendo em santificação. Deus não só nos chama para a santidade, como Ele nos dá as condições necessárias e o poder necessário para crescermos em santidade. A prova é que Ele nos deu o seu Espírito como guia e consolador. Então, se você tem dificuldade de ser santo, viver em santidade, não se esqueça que o Senhor te deu os recursos. O primeiro recurso você está aqui, a pregação. Essa pregação aqui visa o seu crescimento em santidade, o nosso crescimento em santidade. Agora cabe a cada um de nós nos sujeitarmos ao Espírito de Deus e dizer, Senhor, me ajuda a viver essas verdades que eu ouvi nesta manhã. Que Deus nos abençoe. O Senhor preserve os nossos relacionamentos, casamentos, os noivos, né, as futuras famílias, os nossos filhos, dessa geração imoral e decadente em que vivemos. Mas se nós ensinarmos a eles, né, orar por eles, pelos futuros cônjuges, eu já oro pelos maridos da minha filha. Eu sou meio criterioso, né? Mas eu oro, Senhor, não precisa vir no cavalo branco, mas precisa vir crente. Né? Ore para que a próxima geração seja uma geração santa e as famílias da igreja sejam preservadas. Em que, acima de tudo, o nome de Cristo seja glorificado em nosso meio. Amém. Vamos orar? Ore e peça ao Senhor, Senhor, me ensina a viver em santidade. Se alguma das áreas que foram tocadas aqui você tem dificuldade, é hora de você orar a Deus e dizer, Senhor, me ajuda então a vencer isso. E vou orar e já pedir a Deus que prepare o nosso coração para a ceia do Senhor. Deus, nós te agradecemos por esta manhã de domingo, agradável em tua presença, em meio à correria da semana, responsabilidades de trabalho, lutas com enfermidades, com problemas pessoais, enfim. Temos o privilégio de começar mais uma semana em tua santa presença neste domingo. E esse assunto tão delicado, porém necessário, que fique guardado em nossos corações e que possamos ser uma igreja, ó Deus, santa, que cresce em santidade até mesmo nessa área relacionada à sexualidade. Que os casamentos, os relacionamentos, a nossa vida seja pautada pela santidade do Senhor e que sejamos sempre vigilantes, fugindo, quando preciso, das garras do inimigo. Sê conosco e ajuda-nos a vencermos a tentação, pois assim nós choramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 11. Vou convidar o nosso irmão Ricardo, mais uma vez, aqui na frente para ajudar na ceia. Vai tocar, Lucas? Vai tocar, né? Não pediu o Lucas. Pronto, pediu o nosso irmão Gifone, por gentileza. Gifone e Ricardo, para nos ajudar na distribuição dos elementos. 1 Coríntios 11, verso 23. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Em seguida, vamos para a distribuição do pão e do cálice. Tá bom? 1 Coríntios 11, verso 23 diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então estamos diante de um rito memorial, onde nós iremos celebrar a morte e ressurreição do Senhor. Quem pode participar desse ato? Aqueles que estão em plena comunhão com Deus e com a igreja. Aqueles que estão vivendo de acordo com as Sagradas Escrituras e que amam ao Senhor. Aqueles que foram batizados, sim, porque eles já foram integrados ao corpo de Cristo, e a igreja dá testemunho disso. Esses irmãos estão aptos para participar. Pastor, não sou dessa igreja, pode participar? Sim, porque a mesa não pertence à PIB em Planalto Calcaia, mas à igreja de Jesus sobre a face da terra. Então, se você é um crente de Jesus, você deve participar. Pastor, não estou bem com Deus, não vou participar. É tempo de você se arrepender, deixar e participar. Porque negar o corpo de Cristo, como nós acabamos de ouvir também, é um ato pecaminoso. Então, se arrependa, deixe e alcançará misericórdia. Aqueles que vão participar da ceia, por gentileza, se coloquem de pé. Tá bom? Irmão Gifone, irmão Ricardo irão compartilhar os elementos. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos receber os elementos e esperem até que eu dê a ordem e assim nós possamos cear todos juntos. Amém. Deus Criador.
Enquanto os irmãos distribuem, aqui em cima vamos esperar. Meus irmãos, como é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Como é bom ver a igreja em pleno domingo assim, muito bom. Que Deus abençoe e preserve os nossos dias tranquilos, né? Sempre juntos. Alguém ficou sem receber os elementos, fora o pastor? Pronto, só eu mesmo, né? Pronto. Espera nossa irmã de fone. Que bom, meus irmãos, como é bom participar desse momento de comunhão, de alegria, né? Continuar sempre orando e pedindo pela bênção de Deus na vida da nossa igreja. Amém? Jesus, na noite que foi traído, estava juntamente com seus discípulos, assim como estou com vocês. E ele diz: este é o meu corpo que é partido por vós. Comei deles todos. Por semelhante modo, depois de comer o pão, ele tomou o cálice, contendo o sangue da nova aliança. O sangue de Cristo que nos purifica de todo e qualquer pecado. Pois sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Se estamos aqui nesta manhã participando deste ato, é porque Jesus derramou seu sangue em nosso favor. Então ele disse: bebei deles todos. Ó Deus, nós te agradecemos por esta manhã de domingo. Te louvamos. E o Senhor nos conceda uma semana de paz, tranquilidade, que meio aos problemas que surgirão, que o Senhor nos conceda a graça de resolvê-los. Que o Senhor nos dê a saúde que necessitamos, nos dê as condições, ó Deus, para vivermos com dignidade, honrando os nossos compromissos. E que a nossa família, as famílias desta igreja, estejam sempre diante de Ti. Sê conosco, fortalece a nossa fé e nos ensina, ó Deus, a vivermos em santidade e novidade de vida. Recebam, pois, a bênção do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Faça a sua última oração. Uma boa semana a todos.